Todo dia fazemos escolhas, tomamos decisões, moldamos nossa vida. Vivemos centrados em nós mesmos, nossas vontades, nossos desejos, nossas opções. Estamos sempre em busca de um significado, como se a nossa própria vida precisasse ter um motivo, um propósito. No final das contas, acabamos questionando a nós mesmos e querendo novas chances, novas escolhas, novos caminhos. Ansiando por um horizonte promissor, buscamos felicidade e paz verdadeiras. E vemos que nada nesse mundo é capaz de mudar a nossa história. Mas e se fosse possível mudar tudo? E se existisse alguém que pudesse transformar a nossa vida completamente? Não apenas porque ele tem o poder para isso, mas porque tudo no universo gira em torno dele. Aquele que nos criou pode fazer tudo novo. Quando pararmos de pensar que tudo na vida é sobre nós, e entendermos que, na verdade, é tudo sobre Jesus. Boa noite. Alegria estar com todos vocês essa noite. Que privilégio para todos nós podemos mais uma vez estar aqui, mais um domingo e mais uma oportunidade de juntos estudarmos a palavra de Deus. Mais uma oportunidade que nós temos de juntos podemos ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra que é pregada, que é ensinada. E o nosso desejo da equipe que trabalhou para esse culto acontecer hoje, a equipe de voluntários, são mais de 40 pessoas trabalhando para esse culto acontecer. O nosso desejo é para que Deus de alguma maneira fale contigo. É por isso que temos uma equipe grande recebendo vocês, é por isso que essa equipe aqui chegou mais cedo para ensaiar, a gente chegou aqui no início da tarde para montar esse som, uma equipe grande lá em cima com as crianças, com os nossos filhos. Tudo isso porque queremos que Deus fale conosco, que Deus transforme a nossa vida, que Deus transforme a nossa existência. É por isso que nós estamos aqui. E entendemos que, independente do nível espiritual que você esteja, seja você alguém iniciante na fé cristã, seja você pisando numa igreja cristã evangélica pela primeira vez, ou seja você que tenha 30 anos de convertido, nós cremos que Deus pode falar com todos nós de maneira diferente, de formas diferentes, mas Ele pode falar contigo, Ele pode falar comigo, e somente Ele tem o poder para nos transformar. Essa é a nossa série aqui na Rede, tudo sobre Jesus. Nós estamos já há alguns meses, algumas semanas, essa é a 8ª semana, que nós juntos como igreja estamos estudando um livro da Bíblia. É o livro lá de Filipenses, é uma carta que um discípulo de Jesus, chamado Paulo, alguém que caminhou com Deus, um apóstolo, alguém chamado por Deus para servir a Jesus, escreveu uma carta para uma igreja, para outros discípulos de Jesus. E essa foi a carta de Filipenses. Ela leva esse nome porque os moradores dessa igreja moravam na cidade de Filipos. E nós estamos vendo aqui semana após semana, a partir dessa carta, desse livro da Bíblia, que embora seja Paulo que escreveu, ele foi inspirado, capacitado por Deus para escrever essas palavras, ou seja, são palavras do próprio Deus para a gente. Nós estamos aqui semana após semana, tentando compreender, não só talvez intelectualmente ou teologicamente, mas também tentando aplicar e praticar a realidade do que é uma vida centrada em Cristo. O ponto aqui é o seguinte: todos nós centramos a nossa vida em algo. Todo mundo aqui, sem exceção, construiu ou está construindo a sua vida, a sua existência, em cima de algum fundamento. A pergunta é: que fundamento é esse? Alguns constroem a sua vida centrada em dinheiro.
Outros constroem centrado em bens, ou outro em pessoas e famílias, ou outros em carreiras, ou outros em planos de sucesso. Eu não sei no que você constrói a sua vida, eu não sei no que é central para a sua existência, mas talvez Deus te trouxe aqui hoje, para que você ficasse sabendo que qualquer coisa onde você construir a sua vida, a sua existência, que não Cristo, é uma furada total. Talvez Deus te trouxe aqui hoje para te ensinar que o que Ele quer realmente para você é que você construa uma existência, uma vida centrada em Cristo. Talvez para você que já é um cristão, um discípulo de Jesus, Ele está te trazendo aqui semana após semana para te desafiar, para te encorajar, para te exortar talvez, para que nós possamos entender o que é realmente na prática, uma vida centrada em Jesus. Uma vida onde tudo se resume, tudo é sobre Jesus. É por isso então que estamos estudando juntos essa preciosa carta. Na semana passada nós terminamos o capítulo 1 de Filipenses. E nós conversamos na semana passada sobre o que é uma vida coerente com o Evangelho de Jesus. A ideia, a proposta foi, se você compreendeu o Evangelho, logo você vai viver uma vida coerente com aquilo que você crê. Um dos principais problemas do nosso tempo aqui, como igreja evangélica brasileira, talvez nem gosto muito desse termo, mas talvez é o melhor termo para descrever, é que é a falta de coerência com aquilo que nós cremos. Então nós vimos que quando você constrói uma vida centrada em Cristo, um dos aspectos é você viver de maneira coerente com essa crença. Nós vimos semana passada que alguns pontos que Paulo nos coloca, que viver em unidade é viver de maneira coerente com a nossa crença, que o preparo apologético é viver de maneira coerente com a nossa crença, saber defender aquilo que nós cremos, e a resiliência em Cristo, saber suportar os sofrimentos dessa vida, é viver de forma coerente com o Evangelho. Hoje eu quero convidar vocês a abrir lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1, e nós iremos até o verso 5. Eu gostaria de avançar até o verso 11, mas no estudo eu parei no verso 5, porque hoje nós vamos fazer do verso 1 até o verso 5, até o 4 em especial, mas o 5 vai apenas introduzir a ideia para a semana que vem. Se você tem a sua Bíblia, deixa ela aberta. É importante que você traga a sua Bíblia, se você tiver uma em casa. É muito importante que você acompanhe o que eu falo aqui à luz das Escrituras, para que se o que eu falar realmente tenha a ver com o que está aí no texto bíblico, porque o que vai transformar você não são minhas palavras, mas sim o Senhor falando contigo. Eu quero encorajar você a tomar nota dessa mensagem também, a você anotar, trazer um bloquinho, anotar em algum lugar, porque nos nossos pequenos grupos aqui da igreja, ao longo da semana, nós temos conversado sobre as mensagens de domingo. Eu quero encorajar então você a tomar nota e a crescer com isso também, obviamente, certamente irá aumentar a sua atenção. Diz assim então o texto da palavra de Deus: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nós lemos a Tua palavra nesse instante, e nós cremos que ela é viva, que ela é eficaz, que ela tem poder, Deus, para transformar pessoas, pelo poder do Senhor agindo nelas. Cremos, Deus, que essas palavras que acabamos de ler aqui, de um texto escrito há pouco menos de 2000 anos atrás, são palavras que vieram, Deus, do Teu próprio coração. São palavras que vieram do Senhor, porque foi o Senhor que inspirou, que moveu Paulo a escrever essas palavras aqui. É por isso que ela jamais perde o valor. É por isso que, como cantamos aqui, ela é vida abundante. É por isso que cantamos aqui, Deus, tudo pode passar, mas a Tua palavra permanecerá para sempre, porque somente ela tem poder para transformar, somente ela tem o poder para preencher corações vazios. Somente ela tem poder para preencher corações que estão preenchidos com outras coisas, que jamais vai ser suficiente para nos preencher plenamente.
É por isso que eu oro, Senhor. É por isso que eu clamo ao Senhor. É por isso que eu oro por mim e por todo mundo que está aqui nesse salão essa noite. Fale conosco. Fale ao nosso coração, fale à nossa mente. Mexa, Deus, de alguma forma com o nosso conforto. Nos exorte, nos ensine. Só não permita que nós aceitemos a Tua palavra com indiferença. Somente com indiferença, Senhor. Fala conosco, fala comigo. Não me deixe, Deus, eu atrapalhar o Teu agir. Pelo contrário, para que eu seja usado pelo Senhor. E para que os meus amigos, para que os meus irmãos aqui presentes possam ouvir a Tua voz também essa noite. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quando Paulo encerra o capítulo 1, ele encerra falando sobre aquilo que ele e aquela igreja tinham em comum. Se você tem acompanhado essa série, se você não está acompanhando, não tem problema, eu vou falar para vocês aqui. Paulo tinha várias coisas em comum com aquela igreja. Aliás, esse tema, tudo sobre Jesus, é porque nesse livro nós percebemos tanto o autor quanto os leitores trabalhando, se esforçando para viver essa realidade. Sim, eles não eram perfeitos, com certeza não eram perfeitos, mas a gente vai ver aqui a realidade de uma igreja, de pessoas como eu e você, imperfeitas, mas que estavam trabalhando, sendo trabalhados por Deus, para viver essa realidade de Cristo no centro. Então Paulo tinha várias coisas em comum com essa igreja, e ele termina falando no capítulo 1, que o que eles tinham em comum, não era apenas o amor por Cristo, a centralidade de Cristo, mas era também eles ambos estarem passando por problemas. Paulo escreve essa carta preso, lá em Roma. Aquela igreja estava sofrendo perseguição na cidade, e Paulo diz claramente para eles, olha, eu sei que vocês estão passando porque eu passei a mesma coisa. Aliás, ao plantar essa igreja, 10 anos antes de escrever essa carta, Paulo nessa cidade foi preso injustamente, foi espancado injustamente, passou uma noite na prisão, num calabouço. Então ele sabe o que é passar por desafios, por sofrimento, e aquela igreja está passando a mesma coisa. Então ele termina o capítulo 1 confortando, encorajando aquela igreja a ser resiliente, a suportar o sofrimento em Cristo Jesus. Mas no capítulo 2... ele continua o seu raciocínio e talvez levantando outros pontos em comum que Paulo e aquela igreja tinham. Não era somente o sofrimento por Cristo que eles tinham em comum. Ele vai levantar outras questões muito relevantes e importantes. Aliás, a forma como ele começa o capítulo 2, ela é muito interessante. Se você ler aqui no versículo 1, ele começa da seguinte forma, entendam bem, Paulo não escreveu em capítulos, é uma carta só. Então, teoricamente, é um raciocínio só. Embora ele possa mudar em alguns pontos o seu argumento, segue uma lógica ao texto bíblico. Alguém posteriormente colocou capítulo, colocou versículo, para nos ajudar no entendimento. Algumas vezes acertado, outras vezes totalmente errado, não tem nada a ver, às vezes muda capítulo, enfim. Isso é papo para outro dia. Mas o ponto aqui, a forma como ele começa esse novo raciocínio é fantástico. Porque ele diz assim, se por estarmos em Cristo. Eu creio que Paulo aqui, nesse contexto, inspirado pelo Espírito Santo, como nós oramos aqui, ele talvez define da melhor maneira o nosso relacionamento com Deus. Paulo está usando talvez as melhores palavras que ele poderia usar do relacionamento de um homem com Deus, com seu Criador, com Jesus Cristo. Porque, veja bem, como é que nós podemos definir quem nós somos? Como que nós nos chamamos? Como que nós nos denominamos? Percebe que a maioria dos nomes utilizados para nos descrever talvez a igreja cristã, nem sempre são as melhores palavras, nem sempre comunica bem aquilo que nós realmente somos. Lá no PG, essa semana, dos cavaleiros que eu participei na quinta-feira, a gente conversou um pouco sobre isso. Como que nós nos definimos? Por exemplo, alguns falam que nós somos crentes. Eu não gosto dessa palavra, mas algumas pessoas usam, os crentes aí. E eu não gosto, por quê? Porque eu acho que ela não comunica, eu acho que ela é muito vaga. Crente o quê? Porque você crê em Deus, mas crer em Deus é muito vago. Na verdade, até Satanás crê que Deus existe, ele é um crente. Então eu não acho que seja uma boa definição. Outros usam a palavra cristão. Talvez se aproxima um pouquinho melhor do que de fato nós somos, mas ainda assim é muito vago.
Se você vai lá no IBGE e lá no ponto lá, religião cristã, você vai encontrar um monte de grupos, de denominações, de religiões, que até muitas vezes não tem nada a ver com o cristianismo, mas são chamados de cristãos. Embora a palavra talvez seja uma palavra boa, o contexto que ela surgiu foi um contexto de pessoas de fora da igreja. Ao verem a conduta das pessoas da igreja, falaram, olha, aquelas pessoas parecem com Cristo. Foi que surgiu a palavra cristão, eu acho que ela é interessante, mas ela está um pouco desgastada. Alguns dizem que nós somos os evangélicos, não é verdade? E também poderia ser uma palavra excelente, os portadores do evangelho, da boa notícia, da mensagem que transforma. Mas também ficou desgastada essa palavra no nosso tempo. Falar hoje em dia que você é evangélico, para alguém que não é desse meio, talvez alguns de vocês aqui não são desse meio, eu tenho certeza que a tua impressão não é às vezes muito boa. Não é verdade? Vai remeter a um monte de outras coisas que ela vê na televisão, e a visão de muita gente dos evangélicos é que é um povo muitas vezes ignorante, não inteligente, não é verdade? E que vai para uma igreja e dá dinheiro para um pastor que normalmente é safado e corrupto. Essa, infelizmente, tem sido a visão de muitas pessoas aí de fora com respeito ao que é um evangélico. Essa semana mesmo, nos contaram uma história lá no PG, bem interessante, que uma amiga nossa que é dentista, está até aqui, não vou dizer o nome porque eu não pedi autorização, mas ela me contou a história de que alguém foi fazer um tratamento no consultório dela, não levou a carteira, mas disse, olha, eu não trouxe minha carteira, mas eu vou pagar porque eu sou evangélica, tá? E ela não pagou, nunca mais voltou lá. Percebe? O termo talvez está muito desgastado pela conduta, pela falta de coerência. Então acho que também não é um bom tema, infelizmente, uma boa forma de nos identificarmos. Agora, como nos definir então? Paulo aqui, logo no início, ele define talvez a melhor forma de nos chamarmos ou de nos identificarmos. A melhor forma talvez de nos referirmos a nós aqui é pessoas que estão em Cristo. Se por estarmos em Cristo, a ideia aqui, o se por estarmos em Cristo, é o estado de alguém que não só foi transformado no passado, pelo Evangelho de Jesus, como alguém que continua diariamente nesse processo de transformação. Eu acho isso aqui lindo, porque ele, numa frasezinha só, estar em Cristo, ele remete ao nosso passado e ao nosso presente. Ele remete a uma transformação do passado, que foi o entendimento do Evangelho, que nos transformou, mas uma mensagem que continua transformando. Não é algo apenas lá de trás, mas é algo aqui do hoje, do presente. É algo dinâmico. O estar em Cristo, então, é um status real de alguém que foi transformado e está num relacionamento dinâmico e vivo com Jesus Cristo. Talvez uma boa forma de resumir uma vida centrada em Cristo, uma vida onde tudo é sobre Jesus, é se referir a nós mesmos como pessoas que estão em Cristo. Então, dessa forma, ele inicia esse novo argumento, esse novo pensamento. Olha, nós temos muitas coisas em comum, não só o fato de sofrermos, mas o fato de nós estarmos em Cristo. E assim que ele começa essa nova linha de pensamento no capítulo 2, a pergunta é, quais são as marcas dessas pessoas que estão em Cristo? Se o estar em Cristo é um relacionamento dinâmico com o Senhor, se o estar em Cristo é um relacionamento vivo e transformador diário, que aconteceu no passado e continua acontecendo no presente, quais são as marcas dessas pessoas? E Paulo então, a partir agora do versículo 1, ele vai começar a nos descrever características, marcas das pessoas que estão em Cristo. E entenda bem, estar em Cristo então, é você ter um encontro real e transformador com Jesus no passado, porque você compreendeu o Evangelho, porque você compreendeu o que Deus fez por você. De maneira resumida, em 30 segundos, você é um pecador afastado do Senhor. Você merecia a condenação e apenas a ira de Deus, porque Deus é perfeito e santo e nós não somos. Deus, em sua graça e misericórdia, decidiu nos amar quando nós ainda éramos pecadores. E não só nos amou, como Ele se entregou por nós. Ele bolou um plano perfeito, nós chamamos de Evangelho, esse plano perfeito de Deus, onde Cristo Jesus, o Filho de Deus, se encarnou, viveu a vida perfeita que nós jamais poderíamos viver. E ele chegou para o seu pai e disse, olha, vamos fazer o seguinte, a minha vida perfeita que eu vivi,
eu voluntariamente vou entregar para esses pecadores que não merecem a graça do Senhor. Então vou fazer o seguinte, a graça que eu mereço do Senhor, você coloca sobre eles. E a condenação que eles merecem por serem pecadores, você coloca sobre mim. E aqueles que confessarem com seus lábios, aqueles que forem batizados porque confessaram que eu sou salvador deles, o Senhor vai os salvar, o Senhor vai os transformar. Essa é a mensagem do Evangelho. Isso é estar em Cristo. Isso acontece no passado e continua acontecendo essa transformação no nosso coração. Agora, quais são as marcas dessas pessoas? Eu pensei em algumas marcas aqui que Paulo coloca no texto, quero dividir com vocês. Em primeiro lugar, pessoas que estão em Cristo, elas têm a mesma espiritualidade. Leia comigo de novo o verso 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Aqui nesse verso 1, Paulo, ele reúne várias características que são formadoras da nossa espiritualidade, do nosso relacionamento com Deus. Essas características, elas juntas, elas vão formando a nossa intimidade com Deus. O que ele está propondo nesse verso 1 é que no nosso relacionamento com o Senhor, ou seja, no estar em Cristo, nós iremos desenvolver uma espiritualidade em comum e que tem essas marcas. Quais são as marcas? Estão as 4 aí. Motivação correta, desejo por correção e crescimento, comunhão com o Senhor e uns com os outros, e profundo amor e compaixão uns pelos outros. Deixa eu tentar explicar muito bem esse ponto para que não haja dúvida aqui. Esse se por estarmos em Cristo não é uma condicional, esse se. Mas ele pode ser interpretado como uma afirmativa, como um já que. Ou seja, já que nós estamos em Cristo, já que nós somos transformados pelo Evangelho, isso vai nos levar a desenvolver essas 4 características citadas por Paulo. Uma questão até de lógica. Uma vez alcançados por Cristo, o que isso vai acontecer? Está aí as 4 características. Motivação correta, desejo por correção e crescimento, comunhão com o Senhor e uns com os outros e profundo amor e compaixão uns pelos outros. Quando eu penso em motivação, eu penso naquilo que motiva a nossa vida. O que te motiva? O que faz você fazer o que você de fato faz? Por que você faz o que faz? O que motiva você a sair da cama todo dia, a viver mais um dia de trabalho, de estudo? O que motiva os seus planos e sonhos? A ideia aqui de motivação é justamente o que é algo central na tua existência, pelo qual você vive. E se por estarmos em Cristo, a nossa motivação em comum é viver para Cristo, é o que Paulo está argumentando aqui. Em segundo lugar, como tem sido a sua comunhão com o Senhor? Em segundo lugar, como que você tem lidado com esse desejo por correção e crescimento? Porque é isso que ele fala aqui no verso 1, olha, alguma exortação de amor. A proposta é que quando nós estamos em Cristo, há em nós um profundo desejo de ser corrigido, de ser exortado, de ser lapidado por amigos, por irmãos, pela igreja, e ao mesmo tempo um desejo real de crescimento. É isso que ele quer dizer aqui, temos em comum um desejo por essas exortações de amor. É um desejo real por crescimento, por correção. Isso é importante porque nós não gostamos de ser corrigidos. As pessoas têm muita dificuldade a receber críticas e a lidar com críticas. Um dos aspectos do cristianismo na nossa vida, um dos aspectos transformadores de Deus na nossa existência, é que nós nos tornamos muito mais abertos para isso. Abre um parênteses, sabe por quê? Porque você só consegue dar um passo em direção a Cristo quando você reconhece quem de fato você é. Um cristão, ele consegue ter essa abertura para a correção e para o crescimento, porque ele já teve outrora, lá atrás, um desejo enorme para a correção. Quando alguém chegou para ele e disse, você é um pecador. E ele, talvez pela primeira vez na sua vida, reconheceu, realmente eu sou. E aquele início, aquela abertura para aquela correção inicial de Deus, se torna uma base para o caminhar cristão com Jesus.
Paulo propõe uma comunhão com o Senhor e uns com os outros. Aqui, talvez a ideia de uma intimidade com Deus, mas num contexto de grupos. Ele não está falando aqui de um contexto isolado, onde cada um no seu caminhar, isso é importante, no seu caminhar diário, no caminhar com o Senhor, de oração, de ler a Bíblia, de separar um tempo diário do teu dia, da tua semana, para você dedicar uma aprofundada à palavra de Deus. Isso é extremamente importante. Mas aqui nesse contexto, é uma comunhão com Deus no contexto de igreja local, de grupo. É uma referência à comunhão com Jesus por meio da comunhão dos santos. Pergunta, como é que tem sido essa área para você? Deixa eu perguntar, se por acaso entrasse hoje um visitante aqui na rede, temos vários aqui, e no final do culto ele me procurasse e falasse assim: Tiago, olha, eu quero entender melhor o Evangelho. Eu queria realmente compreender melhor o que é o Evangelho, o que é Jesus, quem é Jesus, o que Ele fez por mim. Eu queria entender melhor essa relação com a igreja, por que fazer parte de uma igreja, por que isso é importante. Vamos supor que ele estivesse extremamente interessado, e ele virasse assim: Tiago, você poderia indicar alguém aqui na igreja, aqui na rede, que eu poderia me aproximar, e que poderia ser uma referência para mim, de um discípulo de Jesus, de alguém que realmente está em Cristo? Olha que proposta maravilhosa. A pergunta é: eu poderia te indicar? Eu poderia, será, me indicar? Mas será que eu poderia indicar você? Será que você tem sido uma referência de alguém que está em Cristo, e por estar em Cristo traz essas marcas? De uma motivação correta para a vida, de um desejo real de correção e de crescimento, de um desejo real de estar em comunhão com o Senhor, nesse contexto de igreja local, não só isoladamente, mas no contexto de grupo. Será que essa pessoa, ao olhar para você, ela realmente seria alguém comprometida com Cristo, por meio da igreja local? Será que se ela seguisse os teus passos, ela seria alguém que realmente veria essa realidade? Ou ela seria alguém que voltaria para a igreja daqui 3 semanas apenas, porque ela está seguindo os seus passos? Eu creio que o que Paulo está nos ensinando aqui, àquela igreja e a nós também, é a importância, mais uma vez, da coerência do estar em Cristo e das suas implicações. E uma das marcas é essas características comuns de uma verdadeira espiritualidade. Eu acho que esse verso 1 nos traz bons indicadores de eu e você medirmos a nossa espiritualidade com o Senhor, e como ela anda e como que ela está. Agora, e o último ponto eu vou tratar um pouquinho mais no final, do profundo amor e compaixão uns pelos outros. A segunda característica no texto que a gente percebe das pessoas que estão em Cristo é que, além delas terem essa espiritualidade em comum, elas têm os mesmos objetivos. Leia comigo aí o verso 2. Depois de talvez nos colocar, aí no verso 1, essas marcas de uma real espiritualidade, ele continua e diz: olha, completem a minha alegria. Tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Aqui ele não fala talvez só de marcas inerentes do estar em Cristo, mas de objetivos a ser buscado. Porque ele coloca: olha, completem a minha alegria, me deixem ainda mais feliz. Além dessas marcas gerais de espiritualidade, deem passos nessa direção, nesses objetivos em comum. E quais são? Ele coloca aqui: o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. São objetivos que aquela igreja, por estar em Cristo, deveriam buscar. E isso alegraria profundamente a Paulo. A princípio, quando eu olho para essas palavras, elas parecem que elas tratam de um esforço da igreja, tanto pessoal quanto comunitário, de juntos nós focarmos naquilo que é essencial. Crer e viver as mesmas realidades, os mesmos objetivos. Entendam bem, Paulo não está falando de utopia aqui. A primeira leitura do verso 2, você olha e fala assim: isso parece meio utópico. Como que um grupo tão grande, talvez de tantas pessoas, podem ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude? Será que isso não seria utopia?
E eu penso que não. Por que eu penso que não? Porque eu acho que Paulo está focando naquilo que é realmente essencial. Deixa eu me explicar. Eu falo isso muito no DNA aqui na Red, que a nossa visão da vida cristã é que algumas áreas nós costumamos chamar de mão fechada. Algumas formas de pensar para nós são mão fechada, são inegociáveis. Todos nós temos que ter o mesmo pensamento. Outras são mão aberta, são não essenciais. Eu penso que é nisso que Paulo se refere aqui. Daquilo que é essencial, daquilo que não é negociável, pensem a mesma coisa. Ajam da mesma forma, tenham o mesmo amor, busquem um só espírito, uma só atitude, naquilo que é essencial. Por exemplo, um exemplo para vocês. Para nós aqui na Red, é essencial que quando se prega o Evangelho, se pregue que a única forma de chegar até Deus, só existe um caminho, só existe uma pessoa, Jesus Cristo. E a única forma de você chegar até Deus, é você reconhecendo os teus pecados, e reconhecendo Cristo como teu Salvador. Isso para nós é inegociável. Se alguém chegar e falar assim, Tiago, mas vem cá, será que não existe uma outra forma de alguém ser salvo? Tiago, será que não existe alguma outra forma de alguém se reconciliar com Deus? Espera aí, tem um cara aí, ó, cheio da grana, se ele fizer um cheque de 1 milhão, será que não tem de alguma forma encaixar ele aqui, a gente negociar um espacinho para ele aqui, e a gente batizar esse cara, e ele fazer parte da igreja? Sabe qual é a resposta? Não. Porque para nós isso é inegociável. Só há um meio de alguém ser salvo, só há um meio do homem chegar até Deus, Cristo Jesus, o perfeito Salvador. É isso que Paulo talvez está se referindo aqui, na ideia de ter o mesmo modo de pensar, a mesma atitude, o mesmo amor, o mesmo espírito, naquilo que é essencial, vamos pensar as mesmas coisas. Para nós aqui na Red é essencial, por exemplo, quando vai ofertar, faça por gratidão e não por troca. Algumas igrejas ensinam, por exemplo, que se você entregar 10 aqui hoje, Deus vai te abençoar amanhã com 20. Mentira! Mas Tiago, você tem ideia do quanto as igrejas arrecadam? Se você fizer isso aqui, vai aumentar a arrecadação. Isso é mentira, isso para nós é inegociável. Tanto que eu deixo claro aqui no momento de oferta, lembram? Se você está pensando em ofertar hoje na Red, e acha que com essa oferta você vai poder negociar e barganhar com Deus, por favor, não oferte. Porque para nós essa é uma doutrina inegociável. Quando as pessoas vêm aqui à frente, em algum momento específico do culto, elas vêm por gratidão. Elas vêm porque elas foram alcançadas por Deus, não porque elas querem alcançar algo de Deus. Isso para nós é inegociável. Agora, existem outras coisas que são mão aberta, que são negociáveis, que pode haver diferenças de pensamento. Existem inúmeras outras coisas na vida cristã, na prática de igreja, que são mão aberta. E aí, culto 19 ou 19h30? Não é mão aberta. O que for melhor para o pessoal. Entendeu? Culto de manhã ou à noite, mão aberta, o que for melhor para o pessoal. São coisas que são negociáveis. Nessas áreas, não precisa ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito. Mas naquilo que é essencial, é inegociável. Santo Agostinho, lá no século V, resumiu muito bem essa ideia, quando ele disse o seguinte: nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas não essenciais, a liberdade. E em todas as coisas, o amor. Resume perfeitamente o conceito, essa marca de quem está em Cristo. Naquilo que é essencial, unidade. Isso é extremamente importante. No que não é essencial, a liberdade. E em todas as coisas, o amor. A terceira marca das pessoas que estão em Cristo, além de objetivos em comum, essas pessoas têm as mesmas lutas também. A terceira marca do estar em Cristo é que as pessoas que estão em Cristo também têm as mesmas lutas. Leia comigo aí o verso 3 e o verso 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Verso 3 e 4, Paulo faz 2 negativas e 2 afirmativas, 2 afirmações aqui, né? Ele fala do que não fazer por 2 vezes, e fala do que fazer também por 2 vezes. A linguagem dele é muito clara, olha o que ele diz, olha, o que não fazer? Ele diz, olha, não seja egoísta,
não haja por vaidade. E no verso 4, não cuide somente dos seus interesses, o que você não fazer. E obviamente ele vai dizer também depois o que você deve fazer. Tratando do que você não deve fazer, em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é: pare de pensar em você mesmo. Pare de achar que você é o centro da sua existência. Pare de achar que você é o último biscoito do pacote. Pare de achar isso. É o que está falando aqui nesses 2 versos. Olha, você não é o centro. Você não é o cara. Você não é a mina, né, no bom paulistano aqui, né, os mano pô, as mina pá. Não, você não é, né? É o foco aqui. Lute contra esse desejo de ser. Se você conhece um pouco aí não só de história, mas também de física, de astronomia, vai lembrar aí a galera aí do Enem, que deve ter estudado muito sobre isso, né? O Nicolau Copérnico, né, foi talvez um dos astrônomos mais importantes e matemáticos mais importantes da história. Ele foi responsável por uma das mudanças mais significativas da história da humanidade. Estão lembrados de Nicolau Copérnico? Lembra disso? Qual foi a mudança que ele propôs, que mudou o rumo da história da humanidade? Quando ele veio com a ideia, com o argumento, com a tese, de que a partir dos seus estudos, a Terra não era o centro do universo. Na verdade, a Terra não era nem o centro do seu sistema solar, e a Terra não era o Sol que girava ao redor da Terra, e sim a Terra que girava ao redor do Sol. Né? Ele até disse, uma frase dele, vai ser colocada aqui no telão, olha o que ele disse: se o homem conhecer a verdade, isso mudará a forma dele pensar. A despeito do que soubemos por anos, por milênios talvez, a Terra não é o centro dos cosmos, mas somente um corpo celestial em meio a tantos outros. O Sol não se move ao nosso redor, mas nós nos movemos ao redor do Sol. E quando ele disse isso, obviamente, muita gente não concordou com ele, né? E não só por discordar de Copérnico, por causa do argumento dele, mas talvez pela dificuldade que nós, seres humanos, temos em descobrir que nós não somos o centro da nossa existência. Todos nós aqui, sem exceção, precisamos de uma revolução copernicana. Nem sabia que era essa palavra, achava que era coperniana, mas não é, copernicana. Para nós entendermos que a vida não é sobre nós, que nem sempre vai ser a nossa vontade, que nós não podemos viver uma vida centrada em nós mesmos. E olha que bacana, o estar em Cristo te liberta de uma vida centrada em você e te coloca numa vida centrada em Cristo. E te garanto, Ele é muito melhor para construir uma vida ao redor dEle do que ao redor de você. Quer ver uma ilustração? Como você vê que é difícil isso? Para quem conhece lá onde eu moro aqui num prédio aqui próximo, no 12º andar, e do elevador até a porta da minha casa tem um corredor de talvez 8 a 10 metros. E não há uma vez que a gente não sobe em família esse elevador, que o Lucas sai do elevador, ele para, diz as suas marcas e corre, a gente compete. Toda vez. Tá? A gente compete até a chegada na porta da casa. Tá? E ele sempre ganha. Na verdade, para você ter ideia, o desespero dele é tão grande que ele sobe no elevador dizendo: eu posso ganhar, eu vou ganhar. Ele já quer se garantir já a vitória já no elevador. É comum, acontece isso o tempo todo. Ontem eu ganhei do Lucas. Yes, né? Eu ganhei do Lucas ontem na corrida. Disparei na frente dele e cheguei na frente. Quando eu cheguei na porta, ele devia estar uns 2 metros atrás de mim. Ele caiu no chão e começou a gritar, se espenear, e ficou irado. E eu peguei, botei ele para dentro, ele muito, mas muito bravo, gritando mesmo. Quase que, né, possuído, quase que expulsei ele de 10 em 10, né? Possuído, eu queria ganhar, e gritando e bravo. E eu levei ele para o quarto para conversar, né? Não era nem para disciplinar, não, era para conversar, para acalmar ele. E gente, com muita calma, falando assim: filho, você precisa aprender a perder. E ele: eu queria ganhar, e bravo. E eu não conseguia acalmar ele. Filho, você precisa aprender a perder, a vida não é só ganhar. Você não ganhou ontem, e antes de ontem, você ganhou a semana toda, filho, né? O papai ganhou hoje, faz parte, a vida é assim. Ele não entendia. Tanto que eu peguei ele, voltei para o corredor para competir de novo. E o que eu fiz? Ganhei de novo dele, tá? Porque eu tinha que ensinar essa lição para ele, né?
Ganhei de novo dele, né? E ele ficou doido de novo. A gente voltou para a mesma marca e corremos. Aí eu deixei ele ganhar. E, gente, mudou. Do moleque, né, possuído aqui, ganhou a corrida animadão, feliz da vida, né? Aí o que eu fiz? Eu parabenizei ele. Pô, filho, parabéns, você ganhou, high five, feliz da vida. Vamos de novo? Fomos de novo. Aí aconteceu, vamos correr, o que aconteceu? Eu ganhei. E ele caiu no chão, começou a fazer birra, eu falei, cara, você tem que me parabenizar. E ele fez assim, parabéns, batendo no chão assim, bravo. Ele me parabenizou com raiva, mas parabenizou, né? Por que toda essa história? Porque eu vi ali, isso foi ontem, tá? Que baita ilustração para o sermão, né? Deus sabia que eu já ia pregar nisso, me deu uma baita ilustração, né? Porque eu vi ali, sabe o quê? Uma criança com ambição egoísta, vaidosa, que não sabe perder, e nem um pouco interessada em considerar o outro, ainda que o seu pai, superior a ela mesma. Essa luta do Lucas é a nossa luta. É a nossa luta, não é verdade? Como é difícil você abandonar o orgulho. Como é difícil você reconhecer que construir a vida centrada em você não dá certo. E como é difícil chegar a essa conclusão muitas vezes. Como dói. Talvez assim como dói no Lucas, saber que ele vai ter que perder algumas vezes. Eu vi ele extremamente alterado por isso. E é uma luta do nosso coração. Essa é também a nossa nova luta. Uma vez que nós estamos em Cristo. E nós temos isso em comum. Nós temos essa luta em comum. A luta de vencer nós mesmos. Nós temos essa luta de promover essa revolução copernicana em nossa própria existência. E fazer entender que nós não somos o centro das nossas vidas. Cristo deve ser. E é muito melhor que Ele seja. Agora, Paulo aqui não fala só sobre luta. Ele só não fala sobre aquilo que nós temos que lutar. Mas ele fala também sobre um outro tipo de luta, de fazer o correto. Não só de lutar contra o que é errado, mas de lutar para fazer o certo. Porque na passagem aqui, percebe, ele vai alternando. Ele diz, olha, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considere os outros superiores a si mesmo. No verso seguinte ele fala, não cuide somente dos seus interesses, mas cuide dos interesses dos outros. Não é apenas contra aquilo que você tem que lutar, mas é também, obviamente, sobre aquilo que você tem que fazer, né? Não só lutar contra, mas também lutar a favor. Então, as pessoas que estão em Cristo não só lutam contra os seus pecados, que chama de pecados de comissão, mas também devemos lutar contra os pecados de omissão. Daquilo que nós sabemos que temos que fazer e muitas vezes nós não fazemos. Tá bom? Verso 4 nos ensina que cada um, então, não somente cuide dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Pessoas que estão em Cristo, lutam, se esforçam para compreender as implicações do que é cuidar dos interesses dos outros. Eu não preciso gastar tempo em explicar para vocês o que é cuidar dos seus interesses, porque isso vocês sabem muito bem. Não é verdade? Eu tenho certeza que você sabe muito bem o que é cuidar dos seus próprios interesses, da sua própria agenda, do seu próprio recurso, dos seus próprios programas. Isso você sabe muito bem. Agora, o que seria cuidar dos interesses do outro? Eu vou encerrar aqui, já estou encerrando na fase final da mensagem, mas eu confesso que a gente precisa dedicar apenas alguns minutos, mas minutos importantes nessa parte. Porque nós vivemos hoje, uma das marcas do nosso tempo é o hedonismo individualista, é a busca pelo prazer. Se me dá prazer, então eu faço. Mas e o outro? Não importa o outro, o que importa é o meu prazer. O que importa é o meu desejo. O que importa é que eu esteja no centro. Essa é a proposta do hoje. O que importa é eu cuidar da minha vida, da minha casa, das minhas rotinas. Eu focar na minha agenda, nas minhas formas de entretenimento. Eu sou o centro, mas e o outro? Não importa o outro. O que importa é o meu hedonismo. Essa é a realidade. Até mesmo a gente ajuda o outro, às vezes a gente faz com motivação errada e nos auto-beneficiarmos. Não é assim? É a loucura do nosso coração. Até o fazer o bem, às vezes a gente faz de maneira errada, porque a nossa motivação não é fazer o bem em si, mas é alguma outra. A empresa que doa milhões para uma ONG, mas na verdade ela não está a fim de ajudar a ONG, ela quer apenas abaixar o quantidade de imposto que ela paga. Esse é o nosso coração. Mas
Os que estão em Cristo, e se você realmente está em Cristo, nós sempre vamos sentir esse santo incômodo de nos envolvermos com a causa do próximo, sabe? Eu penso de diversas formas. Eu pensei aqui em 2 formas muito práticas de aplicar no contexto da igreja hoje, mas a gente pode pensar em várias outras. Por exemplo, eu penso muito no cuidado que nós devemos ter uns com os outros. No cuidado, por exemplo, de estar em Cristo e eu cuidar do interesse daquele que está desempregado, por exemplo. Quem são os desempregados hoje da nossa comunidade de fé, da Rede? Quem são aqueles talvez que estão sem emprego e que talvez você poderia estar talvez mais preocupado em ajudar essas pessoas a se relocarem? Você está empregado? Que bom, glória a Deus, mas e seu irmão que não está? O princípio talvez seja, então não cuida só dos seus interesses, procure cuidar do outro. Eu penso naqueles profissionais da Rede hoje liberais. Nós temos muitos aqui assalariados, que todo mês vem aquele dinheirinho certinho, né? Graças a Deus por isso, agradeço ao Senhor por isso, mas e aqueles que não são? E aqueles que dependem de prestações de serviço, profissionais liberais, que precisam vender, precisam atender, precisam produzir para tirar o seu sustento? Será que nós não poderíamos cuidar dos interesses dessas pessoas também? Será que não seria a hora de nós como igreja nos importarmos e pesquisar a nossa comunidade de fé? Quem são aqueles que oferecem esses serviços para que a gente possa cuidar do interesse dessas pessoas? Nós temos hoje aqui na Rede diversos profissionais liberais que poderiam certamente ser abençoados por todos nós aqui, caso nós começássemos a não pensar apenas nos nossos próprios interesses, mas também do outro. Nós temos dentistas aqui na Rede, nós temos professor de pilates, nós temos dono de loja de material de construção, nós temos construtores, nós temos advogados, nós temos manicures, nós temos pessoas que têm posto de gasolina, nós temos pessoas que prestam serviços de pintura, de construção. Pessoas que todos nós aqui poderíamos intencionalmente cuidar dos interesses dessas pessoas, não apenas do nosso. Eu creio que essa é uma dinâmica do que é estar em Cristo. Eu perguntar, Tiago, tem alguém na igreja que faz tal coisa? Não talvez para mim, mas para alguém da própria igreja. Existe alguém que faz tal coisa, né? Poxa, deixa eu procurar, deixa eu ir atrás, deixa eu abençoar aquele irmão na fé, deixa eu cuidar também do interesse dele. Acho que essa é uma forma prática de a gente aplicar o que Paulo coloca aqui, se de fato nós estamos em Cristo. E eu vou encerrar, prometo. Quer ver uma outra forma de nós aplicarmos esse verso 4? Queridos, é se colocando no lugar do outro. Quando Paulo nos ensina a cuidar dos interesses não só dos nossos, mas também dos outros, eu penso muito em se colocar no lugar do outro. Recentemente aqui na Rede, chegou aos nossos ouvidos que um jovem, um irmão nosso, aqui da nossa igreja, membro da igreja, um jovem, trabalhador, muito querido, chegou aos nossos ouvidos que ele estava com um pouco de dificuldade na sua casa. Uma questão séria, de uma condição assim, que precisa de uma intervenção urgente, né, de cuidados. E eu fui lá ver a situação, eu pedi autorização, eu tirei algumas fotos e eu vi que a situação, ela é bem delicada. Ele mora lá com seu irmão, e quando eu vi aquela situação, logo na minha mente veio essa passagem: nós precisamos cuidar do interesse uns dos outros. Eu confesso que na chuva de sexta-feira foi muito difícil para mim. Por causa da realidade difícil que está aquela casa, é uma casa já bem antiga, uma boa casa, mas uma casa já muito antiga, que ficou muito tempo sem manutenção, chove muito dentro. E eu não posso pregar esse texto e não aplicar, e não desafiar a igreja a, junto comigo, começar fazer um movimento talvez o primeiro movimento da Rede, primeiro não, nós fizemos outros movimentos como esse, pela graça de Deus, de cuidar do interesse do outro e não só dos nossos interesses. Eu pedi autorização para ele para mostrar algumas fotos para vocês, pode colocar para mim, Eli, algumas fotos que eu tirei da casa, para você ver um pouco do estado, da condição difícil que está. Essa foto da entrada, de um hallzinho de entrada, a laje de entrada está bem complicada, aí já a entrada da casa, a sala da casa. Tá, ela não tem forro,
essas madeiras estão todas podres, tá bom? O telhado está bem irregular. A viga principal lá em cima é uma viga que está praticamente se rompendo, tá? E pode ir passando, eu tirei algumas fotos da casa para dividir com vocês, tá? Foto da entrada, pode passar, Lia. A casa toda ela não tem forro e a casa toda está com essa questão do telhado bem irregular, muitas telhas quebradas, muitas telhas faltando, tá bom? Muitas paredes rachadas, tá? Infiltradas. Essa foto aí, a foto do lado direito aqui, a foto da cozinha, tá? E do lado esquerdo é uma outra parte da casa também. E ao ver essa situação, o que vem à minha mente é: precisamos fazer algo. E o que eu disse para esse jovem foi o seguinte: olha, a sua casa é a nossa casa. E como pessoas que estão em Cristo, nós vamos nos desenvolver contigo, nós vamos te ajudar. Eu não sei de que forma, eu não sei como ainda. Tem uma questão legal nessa casa. Antes de começar a mexer nessa casa, a gente precisa ver uma questão legal, se a gente vai poder fazer isso ou não. A questão de documentação da casa, né? Já tem alguns irmãos nossos aqui, advogados da igreja, que estão ajudando nessa situação. Mas o fato é, nós precisamos mexer com isso. Então eu estou usando de maneira prática a aplicação dessa mensagem para desafiar a rede a começar o movimento aqui, de maneira prática, viver essa realidade de não cuidar somente dos nossos interesses, mas também de outro. A Rede Igreja Nova, em 2 anos, ajudamos uma irmã em Cristo, não é nem daqui da igreja, mas em Cristo, lá em Rio das Ostras, a reformar, fazer elétrica, pintar a casa dela. Ajudamos irmãos em Cristo aqui da cidade, também não só da nossa igreja, mas irmãos em Cristo, aqui necessitados, a construir um banheiro recentemente, isso no ano passado. E o nosso próximo projeto vai ser esse: ajudar esse irmão querido, precioso, e mostrar na prática para ele que se nós estamos em Cristo, nós vamos cuidar do interesse dos outros e não só do nosso interesse. Como? Eu não sei ainda. A liderança entendeu que esse é um passo a ser dado. Nós estamos orando por orientação, por sabedoria bíblica. Se você está disposto a ajudar de alguma forma, me procure no final. Pode procurar o Maurício aqui, que é um presbítero da igreja também, o próprio Diogo. Nos procure para se colocar à disposição. Nós vamos fazer talvez campanhas para arrecadar fundos para isso. Vamos marcar mutirões, porque o se envolver é muito legal. Estar lá, o pintar, o ajudar, isso é algo que nos marca demais. Mas é uma forma prática de que, se aqui há pessoas que estão em Cristo, por estarmos em Cristo, nós cuidaremos não somente dos nossos próprios interesses, mas também no interesse do outro. E aqui para nós hoje está o outro. Eu quero desafiar vocês a orarem por isso nesse instante. O 4º ponto da mensagem, que eu não vou tratar hoje, somente na semana que vem, intencionalmente, é que pessoas que estão em Cristo têm o mesmo exemplo. Isso vai ser a partir do verso 5 na semana que vem. Abaixa a cabeça, fecha teus olhos. Quero orar com vocês. Senhor, fala ao nosso coração e nos ensina a viver essas realidades do estar em Cristo. Senhor, para que essas marcas sejam marcas encontradas em nós. Que nós possamos, como igreja, desenvolver a mesma espiritualidade. É claro que no caminhar com o Senhor, cada um vai caminhar de maneira diferente, é verdade. Alguns muito mais intensamente, alguns muito mais próximos do Senhor, talvez outros menos, mas no geral, para que possamos desenvolver essa mesma espiritualidade, marcada por uma motivação correta, marcada por um desejo real de crescimento e correção. Uma espiritualidade que tem a sua marca na comunhão com o Senhor a partir da igreja. E marcada por esse profundo amor e compaixão uns pelos outros. Senhor, fala ao nosso coração, e para que o estar em Cristo nos faça ter os mesmos objetivos como igreja. Aquilo que é essencial, para que seja sempre presente nessa comunidade de fé. Para que não essencial haja liberdade, amor e respeito. Mas para que aquilo que é essencial, aquilo que é inegociável, possamos juntos, Deus, lutar por aquilo que nós cremos. Para que sejamos uma igreja madura, que sabe o que crê, e como uma só igreja, unidas ao redor de Jesus Cristo, vive em unidade, Senhor. Esse é o nosso desejo, essa tem que ser a nossa oração. Deus, nos faz estar em Cristo,
E no estar em Cristo nos faz vivenciar a realidade dessas lutas. Essa luta, Deus, contra o nosso próprio coração, essa luta do nosso coração orgulhoso, ambicioso, que só pensa em nós mesmos. Nos ajuda, Deus, a lutar contra esse coração, pelo poder do Senhor. Mas não só um coração que luta para não fazer algumas coisas, mas um coração também que luta para fazer outras coisas. Um coração que se esforça em se portar, em tratar o outro com dignidade, em colocar o outro acima, em colocar o outro à frente. Deus nos ensina a ser essa igreja que cuida não só dos nossos interesses, mas dos interesses do próximo, do outro. Nos faz viver essa realidade, Deus, nos dá criatividade, nos dá os recursos necessários, nos ensina, Deus, o que é realmente viver para o Senhor, nos tira, Deus, da zona do nosso conforto e nos faz a viver como Jesus viveu, Senhor. Fala ao nosso coração, por favor, nesse projeto em especial, de talvez reformar, reconstruir a casa desse irmão tão querido, tão precioso para a gente, que o Senhor colocou em nosso meio. Nos dá, Deus, todas as condições necessárias, para que nós tenhamos todos os recursos necessários para essa obra, para que as pessoas da igreja sejam generosas, Deus, a contribuir, e com esse dinheiro a gente possa, Deus, honrar ao Senhor em todas as áreas, inclusive nessa. Porque nós não queremos, Deus, cuidar apenas dos nossos interesses, até mesmo da própria igreja. Apenas o interesse nosso de talvez pagar aluguel, cobrir salários, comprar coisas para a gente aqui, para que nós possamos não apenas olhar somente para isso, o que é importante, claro, mas temos um olhar, Deus, para o outro, um olhar, Deus, para missões, um olhar, Deus, para ajudar o próximo, Deus, porque entendemos que somos chamados para o Senhor para fazer isso. Fala o nosso coração, em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor, amém.